gente vai agora conversar com o secretário de Segurança do Espírito Santo, André Garcia. Secretário, bom dia para o senhor. Obrigada pelo seu tempo aqui no Edição das 10 da Globo News. Eu queria dividir já com o senhor aqui, começando a minha fala, mostrando algumas fotos que foram enviadas por assinantes para a gente, de lojas que foram saqueadas ao longo do final de semana, ônibus. A gente está vendo aqui, olha só, essa situação de algumas lojas nessa segunda-feira na região de Vitória, na Grande Vitória, na região metropolitana, as pessoas entrando nas lojas, saqueando as lojas, além dos assaltos que a gente já viu, que foram registrados aí por vídeo por alguns assinantes. Secretário, eu queria perguntar para o senhor qual que é a situação no momento, o que está sendo feito para a gente conseguir contornar essa situação tão grave pela qual o seu estado passa neste momento, né? A população claramente está com medo, em pânico e está difícil começar a semana desse jeito aí, né? Bom dia Aline, bom dia Raquel. É fato que nós estamos atravessando uma situação grave em função do movimento que é ilegal, foi declarado pela Justiça ainda ontem como ilegal, considerando uma greve velada por parte da Polícia Militar e que não mantém o regular funcionamento do policiamento ostensivo preventivo. Desde o início dessa mobilização, nós estamos tratando essa questão a prioridade máxima, adotando todas as medidas, desde o ajuizamento da ação que eu me referi aqui, para obter a ilegalidade do movimento. Medidas do ponto de vista administrativo, correcional, as medidas de lançamento de policiamento que temos à mão. Nós estamos fazendo hoje, colocando policiais que temos à disposição ainda nas ruas, em determinados locais mais importantes da região metropolitana, para tentar minimizar os efeitos desse movimento, que são efeitos desastrosos. E durante o final de semana nós finalizamos as tratativas para o apoio federal. O presidente Michel Temer autorizou agora cedo o emprego das Forças Armadas, da Força Nacional de Segurança Pública. Nós estamos nesse exato momento solicitando que isso seja feito de forma imediata para complementar os nossos esforços no sentido de retomar a normalidade da situação. Secretário, a Raquel falando agora aqui do Rio de Janeiro, a gente continua acompanhando essas imagens, né, dos vídeos enviados do que aconteceu aí na Grande Vitória. Eu queria que o senhor falasse para a gente quem é que cuida da população nesse período, né? Houve uma determinação, inclusive, da Secretaria, né? Sua Secretaria de Segurança Pública, de que as negociações fossem suspensas até que os policiais voltassem ao trabalho. Queria saber se tem essa reunião marcada para hoje, se está valendo, né, essa nova rodada de negociações hoje a 1h da tarde, e quem cuida da população nesse período, porque a gente vê aí saques, a gente vê assaltos, as pessoas com medo, inclusive audiências sendo suspensas, alunos sem aula. Quem é que cuida da população nesse momento em que não há uma solução para isso, secretário? Quem deveria cuidar não está cuidando, em função do movimento. Nós temos a alternativa que temos, os estados constitucionalmente têm suas polícias. Isso não é só uma exclusividade do Espírito Santo. Quando as polícias não funcionam, nós temos que recorrer a recursos federais, seja da Força Nacional de Segurança Pública, seja das Forças Armadas. É isso que o governo do estado está fazendo, solicitando imediato o emprego dessas forças, até que a gente possa retomar a normalidade do policiamento ostensivo a cargo da Polícia Militar. Nós apostamos muito que com a decisão judicial e com o reconhecimento de que esse movimento é ilegal e fere o interesse público, porque não é o interesse do governo que está sendo atingido, mas o interesse da sociedade capixaba, que a situação volte à normalidade. Acredito que a partir de hoje a gente consiga, com o emprego das forças federais, conseguir retomar o patrulhamento na região metropolitana e seguir com o retorno dos policiais ao serviço, com as tratativas que já vinham sendo realizadas ao longo do ano, relacionadas com os interesses de cada categoria. Agora, secretário, falando um pouquinho aí da pauta da categoria, né? A gente ouviu aí relatos de familiares que estão fazendo esse protesto desde o último sábado, dizendo que já não há reajuste salarial há mais de 7 anos, o que daria uma perda salarial aí de quase 40% nesse período. A própria Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo disseram da seguinte forma, abre aspas, os policiais estão passando fome. Temos o pior salário do Brasil. Queria que o senhor comentasse com a gente um pouquinho essas demandas aí da categoria e o que a Secretaria está disposta a fazer para conseguir negociar e chegar a uma resolução para isso. Bem, nós estamos tratando de duas questões diferentes. A questão de interesse e de reivindicações. O governo do Estado vem tratando essa questão com todo o conjunto de servidores, colocando a situação fiscal, não só do Estado, mas do país,
a crise econômica enfrentada, tem os vizinhos nossos aqui ou não pagam salário ou parcelam salário. O Estado do Espírito Santo paga os salários policiais em dia, ou seja, muitas vezes o governante recorre ao expediente de aumentar salários e não pagá-los, de aumentar salários e parcelá-los. Nós temos que ter responsabilidade nesse momento e cumprir com as obrigações que temos condições de cumprir. Tudo isso é feito com os números abertos, com a arrecadação do Estado posta à mesa, para que todos possam saber quais são as condições reais e a capacidade que o Estado tem para atender essas demandas. Isso é uma mesa que não foi suprimida. Apenas nós estamos tratando de uma situação emergencial que, se valendo da essencialidade do serviço, estão utilizando esse tipo de postura para pressionar o governo, atingindo a sociedade. Esse é o problema que tem que ser resolvido agora. Retomada imediata do patrulhamento, retomada imediata de um serviço público essencial, e as negociações prosseguem com sua agenda natural. Secretário, eu queria que a gente falasse sobre essa questão que o senhor está falando, né? Serviço essencial. Até o senhor está falando sobre isso. Quer dizer, a gente sabe que é essencial para a população, é saúde, é segurança. Quer dizer, o que o governo está disposto a fazer? Porque parece que essas negociações, como o senhor falou, não são de hoje. Essas tratativas, como o senhor falou, já estavam sendo realizadas. Como é que se chegou a essa situação que culminou aí com a paralisação total da polícia e a insegurança para a população? Quer dizer, isso não avançou ao longo do tempo? Como é que se chegou nessa situação limite, secretário? Nós temos uma série de medidas adotadas no passado e nesse governo que tentaram compensar as perdas remuneratórias. Essa questão, do ponto de vista de interesse das reivindicatórios, das categorias, tem sido tratada no foro adequado. Essa é uma questão, assim, nós avaliamos, eu tenho dito, e o governo tem colocado isso de forma bem clara, o que está acontecendo no país. Me parece que não é razoável hoje se pensar em conceder aumentos remuneratórios no momento de crise que nós estamos atravessando. Isso os próprios especialistas em economia da Globo News têm relatado. A incapacidade dos estados de cumprirem com seus compromissos, de fazerem muitas vezes medidas demagógicas no passado e não honrarem com suas palavras, com esses compromissos, inclusive com o conjunto de servidores e fornecedores dos produtos que são contratados pelo Estado. Esse tipo de responsabilidade, essa postura demagógica, nós não vamos usar aqui no Estado. Nós temos uma responsabilidade com a sociedade capixaba de pagar o salário que é possível ser pago. Isso não quer dizer que não haja negociações para mais, no momento em que tivermos condições de atender as demandas remuneratórias, que essas demandas não venham a ser atendidas, pelo contrário. Mas não é o momento, repito, para se buscar aumento salarial, quando nós temos mais de 12 milhões de empregados no país, mais de 200 mil capixabas perderam seus empregos nos últimos 2 anos, com queda de arrecadação do Estado, e assumir compromisso por assumir é muito fácil, o problema é resolver. Isso, para resolver, precisa ter condições objetivas para isso. Não temos nem legais, porque temos um impedimento legal para conceder aumento ao conjunto de servidores públicos, em função da lei de responsabilidade fiscal, e temos um impedimento fático, material. A arrecadação está caindo, não tem orçamento. Então, isso tem que ser colocado claramente como vem sendo colocado. A segunda questão é a questão do problema que estamos enfrentando hoje. Independentemente da pauta, se é justa ou não, nós temos que ter um policiamento na rua. É isso que nós estamos trabalhando, para isso que nós vamos fazer e não vamos parar os nossos esforços nesse sentido. Quero muito agradecer ao secretário de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, André Garcia, por esse tempo aqui no Edição das 10 da Globo News. Vai ser um dia cheio aí de trabalho para vocês. A gente deseja sorte aí nessa negociação e que a gente tenha boas notícias ao longo do dia. Secretário, muito obrigada por enquanto. Obrigado, estamos trabalhando para isso.